Pessoal, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez, sejam bem-vindos. Quem já vem costumeiramente, sintam-se acolhidos mais uma vez. A gente vai começar o nosso primeiro horário aqui fazendo a oração de São Francisco. Quem quiser cantar junto, fique à vontade. Vai estar a letra aqui na tela para vocês, tá bom? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Bom, vamos lá então para a nossa palestra de hoje. Hoje é dia 2 de abril e hoje é um dia muito especial para o meio espírita, porque hoje é aniversário do nosso querido irmão Chico Xavier. Ele que foi um amante dos animais também. E a gente vai ver algumas historinhas, dentre tantas histórias do Chico, que falam sobre animais. Então, para quem não conhece um pouco da história do Chico, né? Ele nasceu dia 2 de abril, desencarnou em junho de 2002, inclusive num dia em que o Brasil inteiro estava, pelo menos boa parte estava em festa, que era o dia do pentacampeonato da seleção brasileira, e ele já tinha alertado as pessoas que ele desencarnaria, que ele iria retornar ao mundo espiritual num dia em que o Brasil estivesse em festa. E ele foi, entre tantas homenagens que ele recebeu, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 81, mas ele foi homenageado em 2012, foi eleito como o maior brasileiro de todos os tempos. Não sei se todos se lembram aqui, foi um concurso feito pelo SBT, e que ele superou personalidades bem marcantes, como Ayrton Senna, Irmã Dulce, enfim, várias pessoas tão importantes quanto o Chico, mas ele foi eleito pelos brasileiros e a gente sabe que se dependesse só do meio espírita ele com certeza não conseguiria essa homenagem. As pessoas não espíritas reconheceram no Chico uma pessoa realmente bondosa e alguém que era digno de homenagens. Então, hoje, como é o aniversário dele, a gente vai fazer essa singela homenagem ao nosso querido irmão Chico Xavier, contando algumas dentre tantas histórias envolvendo animais. E essas histórias estão num livro bem bacana, chamado Chico Xavier, o Amigo dos Animais, escrito pelo Carlos Bacelli. Para quem não conhece, Bacelli conviveu com o Chico durante muitos anos em Uberaba e tem histórias fantásticas do Chico, não só em relação a animais, mas histórias do dia a dia do Chico. E esse livro para quem tiver a oportunidade de ler, ele é bem bacana nesse sentido, que contam várias histórias do Chico. Eu separei algumas delas aqui só para a gente refletir, mas logo no início do livro, o Bacelli, na sua grandiosidade, ele nos conta um pouquinho do Chico. Chico conversava com os animais, acariciava as flores, reverenciava toda a criação divina, se emanava com todos os seres, não só com os humanos, com todos os seres da criação. O Chico era um ser realmente iluminado, um ser especial. E o próprio Chico, também no livro, diz lá: os animais, assim como toda a natureza, estão sob a nossa tutela neste mundo. E no mundo espiritual, os animais não são maltratados como acontece aqui na Terra. Existe respeito por toda a criação. A gente sabe que o Chico Xavier é uma figura respeitadíssima no meio espírita, e aquilo que ele diz tem uma relevância muito, muito importante. Eu
me arrisco a dizer que foi o último dos exemplares espíritas em que a gente pode confiar. Pela sua, não só pela sua trajetória espírita, mas pela sua trajetória de vida. Quem conhece um pouquinho da história do Chico, sabe que a sua vida foi regada por amor, por bondade, por todos os seres. E ele era uma pessoa extremamente humilde, extremamente compreensível, atendia a todos que o procuravam, né, na medida do possível lá em Uberaba. Não tinha aquele aparato todo, muitas vezes, que a gente vê em alguns companheiros espíritas, né, que para você chegar perto você tem que marcar uma audiência, você tem que, sabe, uma coisa totalmente fora de propósito. Então, por isso que o Chico tem um peso, uma relevância muito grande no que diz respeito à doutrina espírita. E quando ele fala em relação aos animais, acho que a gente tem que levar muito em consideração tudo aquilo que ele nos deixou. Então vamos a algumas historinhas do Chico Xavier com os animais. Historinhas maravilhosas, algumas tenho certeza que muitos já devem ter ouvido, mas são histórias realmente para a gente refletir e entender a importância que os nossos irmãozinhos têm nas nossas vidas. E o Chico dava muita importância a eles. A primeira delas, a cachorrinha Boneca. Alguém já ouviu essa historinha do Chico? Boneca era uma linda cadela da raça Fox, que pertencia a um casal de amigos do Chico. Ela não era do Chico. Quando o Chico ia almoçar na casa deles, Boneca esperava com grande ansiedade pelo médium e fazia muita festa assim que ele transpunha o portão de chegada. Chico conversava com ela dizendo: Boneca, estou cheio de pulgas. Olha quantas pulgas. Tira as pulgas de mim, Boneca. No entanto, a Boneca veio a desencarnar, né? Como todos nós um dia iremos desencarnar. Tempos depois, um casal de amigos ofereceu a ele uma outra cachorrinha, uma outra filhotinha, muito parecida com a Boneca. Chico colocou ela em seus braços e ele então começou a lambê-lo, né? No colo, começou a lamber o Chico. E aí ele virou para ela e disse: ai, Boneca, estou com muitas pulgas. E aí a filhotinha continuou fazendo, né, aquilo que a Boneca fazia, e as pessoas perguntaram: a Boneca está aqui, Chico? Aquela que tinha desencarnado, né? E aí ele respondeu: sim, ela está aqui, ensinando essa filhotinha os hábitos que me eram agradáveis. Ou seja, não era a Boneca que tinha reencarnado e que tinha voltado, mas ela estava ali junto com o Chico e junto com aquela cachorrinha, ensinando ela aquilo que o Chico gostava, aquilo que era um costume dela fazer. Importante ressaltar, os animais, muitas vezes eles podem retornar ao nosso convívio ali em espírito, mas nunca estão sozinhos. Nunca eles estão ali sem um acompanhante, digamos assim. Claro que né, no caso aqui da história, o Bacelli não detalhou isso, mas todas as vezes que um animal vem nos visitar em espírito, ele está acompanhado de um outro humano que muitas vezes está ali auxiliando ele naquela situação. Então, é uma historinha do Chico e que, levando-se em conta a grandiosidade do Chico, a gente sabe o quanto ele tinha um carinho pelas criaturas, e é uma história realmente que toca os nossos corações. O cão Lorde, esse sim era do Chico. E muita gente confunde o Lorde com a Boneca, né? Os dois cachorros. E aí, essa história também é maravilhosa. Chico e o seu irmão José possuíam um lindo cão chamado Lorde. Ele era diferente de outros cães, pois possuía, entre aspas, dons mediúnicos. Ele conhecia as pessoas que visitavam o Chico, né, e o seu irmão, sabiam quem eram os bem-intencionados, quem eram apenas os curiosos e os aproveitadores. Ele dava indícios para o Chico e para o seu irmão das pessoas que realmente tinham uma energia boa. E todos os nossos animais, aqueles que têm, só vocês prestarem atenção neles, se o seu animalzinho de alguma forma não gostar de alguém que for na sua casa, desconfie. Ah, mas é alguém que eu gosto muito. Desconfie. Os animais, eles sentem a energia da pessoa. Às vezes não que a pessoa seja ruim, mas talvez naquele dia ela não esteja numa situação muito agradável e o animalzinho está dando um indício disso. E o Lorde, ele tinha essa capacidade, né, digamos assim. Senti muito a morte dele. Fez-me grande falta, pois ele era meu companheiro inseparável de oração. Toda manhã, quando me dirigia ao meu quarto, ele chegava, ele fala mãos, né, mas punha as patas sobre a cama, abaixava a cabeça e ficava em atitude de recolhimento, orando com o Chico. Ou pelo menos ali,
junto com o Chico naquela situação. Quando eu acabava, ele também acabava e ia deitar-se num canto do quarto. Em minhas preces mais sentidas, Lorde levantava a cabeça, enviava-me seus olhares meigos, compreensivos e às vezes cheios de lágrimas, como a dizer que conhecia o meu íntimo, ligando-se ao meu coração. Ou seja, ele tinha uma sensibilidade muito grande e uma ligação muito forte com o Chico. Quando ele desencarnou, o Chico enterrou ele no quintal da casa dele. Um dia, sentado na varanda, um cachorrinho, com um outro cachorrinho em seu colo, chamado Brinquinho, Chico disse às pessoas que estavam ali perto dele: esse é o nosso amigo de Pedro Leopoldo. É a 5ª vez que ele vem para minha casa. Tem uma outra história, acho que o Marcel Benedetti conta num livro dele, que o Chico estava andando pela rua e um cachorro começou a acompanhar ele. E aí o Emmanuel, que era o mentor do Chico, falou: tá vendo esse cachorro que está do seu lado? É o Lorde que veio, que está voltando para você. Então foi a 5ª vez que o Lorde voltou para o Chico. Lógico, numa outra roupagem, né? numa outra vida, né? numa outra encarnação. Pela grandiosidade do Chico, ele teve a oportunidade, teve o merecimento de saber que ele estava voltando para ele. Aí muita gente se pergunta: eu também tenho condições de saber isso? Nem sempre a gente consegue saber. Sobre essa história do Lorde, e muita gente às vezes questiona: existe animal no plano espiritual, o animal volta para a gente, ele continua a viver em espírito? Tem um livro de uma outra espírita extremamente respeitada, da Sueli Caldas Schubert. Eu li, o nome do livro é Testemunhos de Chico Xavier, em que ela relata, o Chico enviou uma carta para o presidente da Federação Espírita Brasileira da época, isso em 1945, relatando que o Lorde, junto com o seu irmão que já havia desencarnado também, eles voltaram a visitar o Chico nas reuniões mediúnicas que ele fazia. Então, é um relato fidedigno, né, de uma pessoa também fidedigna, Sueli Caldas Schubert, em que ela relata em que o Chico, ele próprio, disse ao presidente da Federação Espírita que ele via o Lorde visitando, o Lorde e o irmão dele visitavam ele em espírito lá no centro espírita onde o Chico trabalhava. Então, para aqueles que ainda duvidam e ainda questionam, animal volta muitas vezes para nos visitar? No caso do Chico, existe esse episódio e que, de novo, Chico Xavier acho que está acima de qualquer dúvida, de qualquer questionamento, né, em relação aos relatos dele. Aqui uma última historinha, um gato em que o Chico deu um passe nele. Essa história também está no outro livro do Bacelli, chamado Chico Xavier, Mediunidade e Coração. A casa do Chico era frequentada por um gato selvagem que não deixava ninguém se aproximar. Todos os dias o Chico colocava um pires com algum alimento para ele. Numa noite, quando retornava de uma das reuniões do centro espírita, um amigo avisou que o gato estava morrendo, estendido no quintal. Chico ficou penalizado, né, com a situação do gato e foi lá, pensando que ele tinha sido envenenado. E foi lá e explicou que horas antes ele estava brincando com uma aranha e que provavelmente ele tinha engolido a aranha. E a aranha deve ter soltado um veneninho e prejudicado o gatinho naquela situação. O Chico então sugeriu transmitir um passe ao animal, ao gato. Ficando a meia distância, ele começou a conversar com o gato e, nesse caso aí, o Chico falando: olha, você está morrendo, conversando com o gato, né? Você está morrendo. O nosso amigo aqui pediu um passe e eu, com a permissão de Jesus, vou transmiti-lo. Mas você tem que colaborar, ficar quietinho porque você está doente. Em nome de Jesus, fique calmo, abaixe a cabeça, porque quando a gente fala no nome do Senhor, é preciso muito respeito. O gato, então, se esticou todo no chão, permaneceu quieto até que o Chico terminasse o passe. Depois do passe, pegou o gatinho no colo e esse admirável medianeiro do Senhor, palavras do Bacelli, pediu que se trouxesse leite para o gato e começou a dá-lo na sua boca. O gato tornou-se um grande amigo do Chico e ganhou até nome. Então, para aqueles que também questionam muitas vezes, e isso nós, ao longo dos 10 anos de história aqui do nosso grupo, fomos muito questionados, né? Somos ainda às vezes questionados. Pode dar passe em animal? O Chico dava passe no animalzinho dele. Aqui nós damos o passe no centro espírita, com toda a preparação,
Os nossos companheiros estão aqui na sala de paz se preparando. Vocês não entram lá do nada, eles não chegam aqui do nada, vão lá para a sala de passe, vocês entram do nada e recebem o passe. Existe toda uma preparação, existe todo um ambiente ali, espiritualmente falando, preparado para isso. Claro que o Chico tinha, né, uma mediunidade, uma preparação muito acima de qualquer um de nós. Se juntar todos nós aqui, nós não temos a grandiosidade do Chico. Mas ele transmitiu um passe ao animal que estava ali numa situação bem crítica. Então, para aqueles que ainda questionam se pode dar passe animal, Chico dava passe animal, Herculano Pires, um outro espírita muito conhecido, dava passe animal. Então é algo que o passe é um ato de amor, e como um ato de amor isso não vai matar ninguém. É claro que nós, simples mortais, precisamos nos preparar. Posso dar passe animal na minha casa? Não é indicado, porque a nossa casa não é um ambiente preparado para isso. Muitas vezes as energias do ambiente não estão tão boas para isso. É como você querer fazer uma cirurgia numa farmácia. A farmácia não está preparada para isso. Para isso existem os hospitais, as clínicas médicas, né? E o centro espírita, querendo ou não, é um pronto-socorro espiritual e está preparado para isso. A nossa casa nem sempre está preparada para se aplicar um passe. É claro que nós podemos fazer uma oração, nós podemos pedir a ajuda dos amigos espirituais, isso a gente pode fazer e, aliás, devemos fazer. Agora, fazer um passe num animalzinho na nossa casa realmente não é o mais indicado. Então, essas algumas, dentre tantas histórias do Chico, né? E hoje a nossa singela homenagem, né, ao aniversário desse nosso querido irmão, que tanto fez pela doutrina espírita, né? Nos deixou um legado fantástico, né, de ensinamentos, de lições, de livros. Então, que a gente aprenda um pouquinho, né, com tudo aquilo que o Chico nos deixou e que a gente tenha realmente, né, em nosso coração esses ensinamentos e essas lições que ele sempre nos deixou. Obrigado pela presença, a gente vai iniciar aqui os passes. Para aqueles que vieram pela primeira vez, vão passar aqui no atendimento fraterno. Então a gente agradece a presença de todos, que Jesus esteja sempre presente no coração de todos vocês. Um ótimo domingo e que vocês levem um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os seus lares na manhã de hoje.